E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, que fala sobre a ressurreição. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, que pararam junto delas 2 varões. Eu pulei aqui, gente, peraí. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. Ok? E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, e eles lhe disseram: por que buscai os viventes entre os mortos? Não estáis aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Olha que interessante. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem se entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas os 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, e as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu os lenços ali postos, retirou-se, admirando consigo aquele caso. Eu acabei de ler Lucas, capítulo de número 24, eu li do verso de número 1 até o verso de número 12, que vai contar para nós aquele episódio onde Jesus ele vai ressuscitar. É interessante aqui, que eu até reli ali para você entender, quando aqueles varões que são os anjos citaram para Maria que ele havia dito que tudo isso aconteceria, né? Porque o cenário que está acontecendo aqui é um cenário de dor, né? Tensão. Os discípulos estão aqui tensos, desesperados. Alguns estão achando que Cristo não havia ressuscitado, que Cristo não era o Messias, ok? Eu sempre digo isso, que se você ler os evangelhos, você vai perceber que a maior parte dos discípulos, eles se converteram após a ressurreição e não antes da ressurreição. Você vai ver os 3 anos e meio andando com Jesus, vendo o milagre acontecer, os sinais acontecer, Jesus manifestar o poder e eles não se convertendo de verdade. A conversão vem após a ressurreição dele, né? Após a ressurreição de Jesus, que os discípulos vão realmente se converter e serem impactados com tudo aquilo que eles viram e ouviram. Jesus havia dito que isso tudo iria acontecer, que ele padecesse, que ele seria crucificado, que ao terceiro dia ressuscitava. Jesus falou isso para os discípulos. Só que quando eles sentiram na pele todo o processo de calvário, de sofrimento, a perseguição, quando eles viram tudo isso acontecer, quando eles viram Cristo sendo crucificado na cruz, sabe? Eles ficaram dispersos. E é interessante que até isso Jesus falou. Lembra do exemplo que Jesus falou? Jesus disse que quando o pastor é atingido, quando o líder é atingido, as ovelhas ficam dispersas, né? Isso aconteceu. Ele vai ser atingido e os outros vão ser dispersos. Eles vão ficar impactados com a cena que conseguem ver de Jesus sendo crucificado e depois
eles vão precisar passar por experiências maiores para acreditar no poder de Deus e que Jesus realmente havia ressuscitado. Tanto que você vai perceber que Jesus vai voltar para eles, vai aparecer para eles, e mesmo aparecendo para eles, alguns não vão crer. Tomé vai ser um deles, só que Tomé não vai ser o único que não vai acreditar na ressurreição de Jesus, porque depois que Jesus aparece para alguns discípulos, os discípulos contam para Tomé, falando, olha, nós vimos o Cristo, tal. Aí Tomé vai dizer, não creio, eu só acredito se eu colocar a mão na ferida dele, a mão no corpo dele, e realmente perceber que é o cara que estava lá na cruz, né? Tomé não acreditou, e não só ele, teve outros homens também, né? Como, por exemplo, você vai ver que os discípulos no caminho de Emaús, né, voltando para casa, eles também estavam ali praticamente descrentes, e eles citaram justamente esse episódio, quando Maria entrou no sepulcro e não encontrou o corpo lá. Eles falaram, na conversa entre eles, ainda ficamos sabendo que Maria entrou no sepulcro, que elas não encontraram o corpo lá, tal, mas muitos não creram nisso, né? Não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Então o cenário aqui é um cenário de tensão, é um cenário preocupante. Estão passando por uma perseguição, porque aqueles que seguiam a Cristo estavam sendo perseguidos, tanto que eles estavam escondidos em alguns lugares. E agora Maria vai até o sepulcro para ver o corpo. Quando entra no sepulcro, percebe algumas coisas interessantes. Primeiro, que a pedra não estava lá, né? E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando não acharam o corpo. Então elas percebem que a pedra não estava lá. Segundo, o corpo não estava lá. Terceiro, elas ficam perplexas a esse respeito. E vai parar junto delas 2 varões, 2 anjos, né? Vestidos resplandecentes, para mostrar para nós aqui que os seres que estavam ali não eram humanos, eram espirituais, vestidos de seres resplandecentes, e, estando elas muito atemorizadas, abaixaram o rosto para o chão. E eles lhe disseram, por que buscai o que vive entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Ou seja, os anjos estão dizendo, eu estou lembrando vocês o que ele já falou. Ele disse isso. E às vezes, por não lembrar o que Jesus disse, que tudo isso iria acontecer, entrou no coração o medo, a insegurança, a inquietação, o desespero. Aí os anjos estão dizendo, lembra, ele falou que era necessário isso acontecer, ser crucificado, padecer e ao 3º dia ressuscitar. Jesus já havia dito. Só que existem situações que nós passamos que são tão tensas, são tão difíceis, que às vezes fazem a gente se esquecer do que Jesus já falou. E tem algo assim para você pegar nessa palavra que é fundamental, que é você lembrar o que Jesus falou. Porque às vezes no meio da vida a gente vai passando por tanta tempestade, tantos problemas, tantas incertezas, que a gente acaba esquecendo o que Jesus já disse. E Jesus havia dito para os discípulos, eu vou passar por tudo isso. Se eles lembrassem que Jesus havia confirmado e dito que tudo aquilo iria acontecer, não tinha motivo para pavor, porque foram avisados. Só que no meio do processo de ver o Cristo sendo crucificado, a tensão, o desespero, o medo, a insegurança toma o coração deles. Olha que coisa terrível. Jesus falou para Pedro, Pedro, tu vai me trair, cara. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me trair. Jesus está falando para Pedro. Isso vai acontecer quando Jesus está para ser crucificado, ele trai. Pedro trai Jesus, sabendo que iria trair, porque Jesus falou que iria trair. Aconteceu o que Jesus falou. Mesmo Jesus falando, só que a situação ela gera tanta tensão, é tão preocupante, que você acaba esquecendo do que Jesus falou. Você não pode esquecer das palavras dele. Porque as palavras dos homens não trazem vida. As palavras dos homens não trazem cura. As palavras dos homens não trazem salvação.
As palavras dos homens não mudam a sua vida, mas as palavras dos homens transformam o teu dia a dia e mudam o teu coração. Quando você passar por momentos de dor, momentos de tensão, você está numa tempestade que você não está conseguindo ver solução nem resposta, lembra do que Jesus já falou. Lembra do que Jesus já fez. Porque lembrar o que Jesus já falou vai te dar ciência que Ele tem o poder de te livrar dessa situação, de te arrancar dessa situação e te dar força para você permanecer. Se os discípulos lembrassem que tudo aquilo ali Jesus já tinha dito, não tinha motivo para insegurança, não tinha motivo para medo. Só que eles estão com medo por causa do processo. Aí aparecem os anjos para dizer: Maria, por que busca o que vive entre os mortos? Está buscando por quê? Ele não disse que iria ressuscitar? Ele não disse que não estaria aqui? Ele não disse que ao terceiro dia ele venceria? Que a morte não dominaria ele? Então por que busca o que vive entre os mortos? Por que está procurando aquele que está vivo entre os mortos? A intenção de Maria entrar no sepulcro é para ver se o corpo está lá, mas ele está vivo. Ele ressuscitou, porque ele cumpre aquilo que fala. Ele não é como o homem que fala e não cumpre. Jesus fala e cumpre aquilo que fala. Tudo que ele promete, ele cumpre. Então você não tem que temer as circunstâncias, nem as coisas que apareceram ao seu redor, porque Deus é um Deus que cumpre aquilo que fala. Ele cumpre projetos, ele cumpre promessa, e tudo que ele promete, ele cumpre. Você precisa crer nessa palavra. E não pode deixar com que nada venha tirar você do centro da vontade de Deus. Às vezes, o medo vai bater na tua porta, a insegurança vai tentar te dominar, as inquietações vão tentar ter domínio sobre a sua vida. Mas lembra o que Jesus já fez. Lembra o que ele falou. Lembra o que ele disse. Por quê? Porque tudo o que ele falou vai se cumprir. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Maria vai lá, percebe que o corpo não está lá, a pedra foi removida, ele não está aqui, mas está vivo. Por que buscai o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou. Ou seja, lembra do que Jesus disse. Por quê? Porque isso aí vai te dar esperança, que ele não está aqui, que ele está cumprindo o que ele falou. Ele está cumprindo o que ele prometeu. Estando ainda na Galileia. Ou seja, ele falou lá atrás e está se cumprindo agora. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram aos 11 discípulos o que havia acontecido. Só que olha o que o texto diz. E a todos os demais. E eram Maria Madalena, João, Maria, Tiago, tal, e outros quando estavam dizendo outras coisas após. E as suas palavras lhe pareciam como desvario. Ou seja, e não as creram. Eles não creram que Jesus ressuscitou. Eles não creram que Maria estava falando algo que realmente aconteceu. Havia uma incredulidade dominando o coração dos discípulos, porque o medo estava dominando aquela situação. Aí Pedro, porém, levantou-se, foi lá, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lenços postos e retirou, admirando. E é interessante que um dos evangelistas vai dizer o contrário, que Pedro vai ver o lenço dobrado. Quando ele vê o lenço dobrado, ele crê. Isso é um detalhe tremendo, que inclusive, se você ainda não assistiu, procura na playlist Manhã de Paz, escreve lá, Pastor Rodrigo Santana, lenço dobrado. Procura essa mensagem. Eu prego só sobre o lenço dobrado. É fantástico. Porque quando Pedro vê o lenço dobrado, ele crê. Ele crê o quê? Ele crê que Jesus ressuscitou. Por que ele crê que o lenço dobrado? Porque havia... por que ele crê na questão do lenço dobrado? O que o lenço tem a ver com o fato de Jesus ressuscitar? É simples. Jesus está fazendo algo ali que tem um significado cultural, um significado dentro da cultura judaica.
né? Primeiro, quando alguém ia comer dentro de uma casa, almoçava, jantava, participava da refeição, e aquela pessoa tivesse que sair para depois voltar para aquela casa, pegava-se o lenço que ficava do lado do prato ali da alimentação e colocava aquele lenço dobrado. O lenço dobrado do lado da refeição significava que aquele hóspede que estava naquela casa, ele saiu, mas depois ia voltar para continuar. Então o lenço dobrado na cultura judaica era sinal que ele iria, mas voltaria. Entendeu porque um dos evangelistas dizem que quando Pedro vê o lenço dobrado, creu? Porque Jesus deixou uma mensagem exclusiva para Pedro. Eu estou indo, mas eu estou voltando. Eu vou, mas eu volto. Você vai perceber que quando Pedro chega aqui, ele não vê os seres resplandecentes que estavam falando como falou com as mulheres. Mas ele vê o lenço dobrado. E o lenço dobrado era um sinal que Jesus havia ressuscitado. Por dois motivos esse lenço impactou a vida de Pedro. O primeiro motivo é que esse lenço aqui, ele ficou dobrado. Se esse corpo houvesse sido roubado, alguém de repente roubou o corpo, não deixaria o lenço dobrado. Porque o roubo deixaria o lenço da forma como estava, pegava e deixava de qualquer jeito. Só que quem saiu daquele ambiente fez questão de deixar o lenço dobrado. Se o corpo de Jesus fosse roubado dentro do sepulcro, quem roubasse o corpo não deixaria um lenço dobrado, estava roubando. É simplesmente deixar um lenço jogado. Só que o lenço estava dobrado, porque era Jesus deixando uma mensagem implícita para Pedro. Pedro, eu estou voltando. Breve, eu estou voltando. Porque o lenço dobrado na cultura judaica era sinal que quando a pessoa se levantou daquela casa ou saiu daquela casa, iria voltar para continuar fazendo ali a refeição. Jesus foi e iria voltar. Era um sinal que ele estava dando para Pedro. Por isso que Pedro creu. Jesus deixando sinais. Muito breve ele vai voltar para nos buscar. É por isso que nós cremos nele. E nós cremos que não somente ele morreu, nós cremos que ele ressuscitou. E em breve ele vai voltar para nos buscar. Vai buscar a mim e vai buscar você. Você está preparado para essa volta? Está com o teu coração aquecido? Está com a tua alma pronta para a volta de Jesus? Porque muito em breve ele volta para nos buscar. Você recebeu essa palavra? Você crê nessa palavra? Então declara aqui nos comentários: eu creio que Jesus está voltando. Eu vou lembrar daquilo que Jesus falou. Eu vou guardar a palavra de Jesus. Eu creio no arrebatamento. Eu creio na volta de Jesus. Nada vai me tirar do propósito de Deus. Não sei, coloca alguma coisa no comentário que mostra o quanto você crê nessa palavra e que muito em breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja.